Olá, estamos começando mais um episódio do SV Talks. Você chegou aqui? Então, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse ano tem muito conteúdo legal. SV Talks valoriza a autenticidade e aqui a gente conta a vida na real. Hoje eu vou contar para vocês uma coisa. Eu sempre achei muito chique quando eu ia nos eventos, nos encontros. Quem me acompanha sabe que eu tô para tudo quanto é canto por aí. E tem sempre alguém que fala assim: ah, essa daqui é minha sócia, essa daqui é minha sócia. E a última coisa que eu pensei que eu faria na minha vida era empreender. Mas teve uma mulher que ela é ponta firme e ela realmente me tirou da minha zona de conforto. E quem é essa pessoa? A minha sócia. Shirley, você pode se apresentar? Sara, sócia maravilhosa. Adorei, gente. 5 minutos de conversa comigo, eu já convenço as pessoas a empreenderem. Olha só onde você foi parar, hein, Sara? Vamos empreender, montar o nosso próprio negócio e vamos seguir. Primeiro, eu queria agradecer esse convite, né? Por mais que, né, somos sócias agora, mas é uma honra estar aqui com você. É uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. A gente está completando aí um ano que a gente se conhece. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente poder compartilhar aí, como você disse, né? Esse ano tem muita novidade, então quem acompanhar a gente daqui para frente vai só ganhar com isso, né? É isso aí. E, gente, ó, foi assim mesmo, tá? A Shirley me ganhou num pitch de elevador. A gente estava indo embora de um evento e ela simplesmente não me deixou sair. E aí ficamos 40 minutos batendo papo depois que quando a gente chegou no térreo. E assim surgiu a B2P Educação. Mas antes da gente falar da B2P Educação, eu preciso falar para vocês da Shirley. Então, quem é a Shirley? Ouvindo você falar desse jeito, eu acho, e cada vez mais nítido para mim, que eu sempre digo assim, que a minha missão é ajudar empreendedores a saírem da fase da luta diária para um crescimento estruturado e sustentável. Então, eu respiro isso, e eu acho que é mais forte do que eu. Então, esse pitch de elevador, que muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas, assim, em querer falar tudo em um pouco espaço de tempo, acaba saindo muito natural, porque é mais forte do que eu, né? Minha jornada ela começou no mundo corporativo, Sara, há 25 anos, né? A gente vai falar muito de, de tempo aqui, não, mas também não tenho problema nenhum, porque assim, eu tenho muito orgulho de falar também do tempo que a gente tem de jornada, porque isso só traz credibilidade e sustentabilidade para o que a gente tem para passar, né? Tem muita gente que fala assim, empreendedor de palco, consultor de palco, e isso traz para a gente um conforto para falar e uma confiança das pessoas acreditarem, confiarem no nosso trabalho. Então, minha jornada começou no mundo corporativo. Eu comecei como auditora, me especializei em controles internos, processos, e já trabalhei em grandes empresas, assim, multinacionais. Então, eu estava com uma vida estável e cuidando das empresas grandes. E nessa jornada corporativa, como eu auditava muitas empresas, eu tive uma grande oportunidade de conhecer mundos diferentes. Eu não trabalhei em uma empresa só durante muito tempo, eu trabalhei em uma empresa, mas auditando várias empresas durante muito tempo. Então, eu pude ver os bastidores, né? A área de marketing, a área de compras. Então, eu ia lá, identificava os processos, né? Conseguia ver onde que tinha um controle, onde que não tinha controle, para a gente poder minimizar os riscos e sempre assim, otimizando custos. E aí eu sentia assim, poxa, eu acho que eu podia fazer isso para mim, eu acho que eu consigo. E aí foi aí que eu tive a ideia, né? Idealizei primeiro, né? Planejei bastante e tomei a coragem de fazer essa transição, que também não é fácil do mundo corporativo para o empreendedorismo, que é um mundo assim que eu falo, o mundo corporativo, ele é uma redoma, é um lugar seguro, né? Você tem seu salário, você sai de férias, você ganha o seu salário, você tem seu 13º, 14º, bônus, plano de saúde.
é a cidade e o empreendedorismo é a selva, né? Você tem que sair para caçar, você corre riscos, não tem segurança, né? Você sai de férias, se você não tiver bem estruturado, você não recebe, feriado não existe, mas eu também não quero assustar ninguém, não, porque tudo é possível, a empresa pode sim funcionar sem você. E aí, atualmente, eu me dedico, né? Eu dedico a minha vida a transformar negócios por meio de mentorias, de consultoria, e agora com esse nosso novo plano aí, que é para escalar, para poder atender mais pessoas e conseguir transformar mais vidas e negócios. Muito bem, é um prazer participar dessa jornada. Shirley, a gente pega as estatísticas aí do Sebrae, as empresas, elas tendem a quebrar entre o terceiro e o quinto ano. Por quê? São muitos os desafios de um negócio, né? Quando eu abri a minha empresa, olha só que curioso. Quando eu abri a minha empresa, eu achava que estava tudo certo, né? Sei tudo de empresa, gente. Fazia processo, mapeava risco, eu sei tudo, né? Sei desde a contratação até o financeiro, tranquilo, vou abrir minha própria marca. E aí eu cometi muitos erros no empreendedorismo, por mais que eu sabia muita coisa. Então, pelo fato de eu achar que eu sabia muita coisa, eu queria assumir muitas responsabilidades. Então, no começo, eu achava que eu não precisava de gerente, que eu conseguia fazer isso, conseguia fazer os processos todos, e o acúmulo de funções, de forma não tão estruturada, também é um desafio. Outro desafio que eu vejo aí, que os empreendedores, eles são muito trabalhadores. Eles não têm preguiça, eles são mão na massa, são pessoas que têm potencial. Mas falta um pouco de visão estratégica, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa vender para sobreviver. Mas muita gente eu ainda percebo que mistura conta. Hoje eu estava assistindo um podcast de um grande empresário, e aí perguntaram para ele assim. O que que você aprendeu que é de ouro e que você compartilharia com as pessoas que estão te vendo agora e vendo a sua ascensão? Ele falou assim, uma coisa que eu aprendi e que todo empreendedor tem que saber, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Parece tão óbvio, né? Mas é tão importante. Então, não é nunca um fator. Sabe aquela história, Sara? O avião cai, não é nunca por um fator só, são um conjunto de fatores. Então, uma empresa, quando ela fecha, infelizmente, isso acontece muito no primeiro ano, porque ou a pessoa não preparou um capital de giro, nem sabe o que é capital de giro, né? Vai investir, acha que já vai contar com faturamento, mas se você é pego de surpresas em vários meses, várias situações, se você não se planejar financeiramente, você não consegue sustentar essa fase, que eu chamo de fase de arrebentação, que é igual na praia, né? Você primeiro tem que passar a arrebentação para depois que as ondas parem de bater em cima de você. Então, assim, para você passar essa fase, você tem que ter um planejamento. Então, por isso que muitas empresas elas não aguentam passar do primeiro ano e outras tantas não passam do segundo ano, e esses números são muito reais, porque são vários fatores, que é sustentabilidade, constância, consciência e clareza do que você é nessa organização, o que que essa organização vende, o que que ela precisa, separar a conta física da pessoa jurídica, que é muito importante, ter um planejamento estratégico, você ter uma visão sistêmica, não ficar só olhando para vendas, mas olhar para compras, olhar para custos. Muito do que me ajudou no começo não foi nem vendas, foi custos. Então, eu fazia uma gestão de custos muito ali, ó, né? Não gastava à toa, fazia cotação, tinha regras na minha empresa de 3 cotações que eu trouxe, muita coisa que eu trouxe do mundo corporativo, eu apliquei lá. Então, para fazer uma compra, tem que ter pelo menos 3 cotações. E é porque essa compra eu preciso disso? Então, são perguntas que eu fazia para não assumir nenhuma dívida de forma impulsiva, né? No calor da emoção. Então, são vários fatores. Muito bem, se a gente pudesse resumir, eu diria o seguinte, né? Que uma casa precisa ser construída em cima de um bom alicerce. Ela tem que ter sustentação. Então, se ela precisa ter sustentação, precisa ter conhecimento, precisa ter base. E muitas vezes o empreendedor, ele tem uma grande ideia,
um produto incrível, mas ele não tem a noção do planejamento, a noção da gestão, e precisa investir um pouco nesse conhecimento até para escolher os profissionais com os quais ele vai trabalhar. Pode ser isso? Exatamente. E eu vou dar uma dica de ouro aqui, hein, quem estiver assistindo. Que me veio em mente aqui. Essa falta de conhecimento do começo, ela é fundamental para a sustentabilidade do negócio. E só quem já passou por isso e quem pode, né, vivenciar, passar isso adiante, pode falar. Então, é um dos motivos da nossa ideia aí, da nossa empresa. Mas uma coisa, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de quem viveu na prática. Hoje, se você falar para mim assim, vamos abrir um ponto, porque a minha empresa era física, né? Então eu precisava de um ponto comercial num lugar físico, num bairro bom, com muito movimento. Hoje em dia a gente tem muitos negócios que são digitais, mas essa empresa que eu abri era uma empresa tradicional. E aí, se você falar para mim assim, vamos abrir hoje, olha só como é que o conhecimento ele encurta caminho. Porque assim, só abrindo um parênteses aqui, muitas vezes você também deve vivenciar isso nas suas mentorias, que às vezes uma pergunta que a pessoa te faz, você responde, né, em um minuto você já responde, a pessoa fala, poxa, que fácil, hein? Nossa, paguei caro. E ela me respondeu em um segundo. Aí você fala assim: a resposta foi em um segundo, mas para te dar essa resposta levou 30 anos, né? Então é mais ou menos isso, né, que eu tenho para para dizer. Então, a dica é uma das dicas, né? São várias, mas o que eu falo: vai abrir uma empresa num ponto físico que depende de movimentação, que depende de um lugar com pessoas passando, porque você vende algo, é uma roupa, um restaurante. O que que a maioria das pessoas fazem? Elas vão lá e vão alugar e começa uma reforma. Geralmente uma reforma muito simples, vai levar um mês, né? Mas geralmente leva 3 meses. Ah, mas a minha empresa vai levar 40 dias, que o meu arquiteto já falou. Confia que vai dar 3 meses. Mas tudo bem, vamos colocar uma média aí de 3 meses de reforma. O que que a maioria das empresas fazem? Elas começam a reformar e, ok, as pessoas passam na rua. Quantas reformas a gente não tem visto de pontos comerciais que você nem tem ideia do que vai ser construído ali? Você passa e fala assim: olha, está construindo. Ou você passa e xinga. Mas que saco, está construindo, vou ter que atravessar a rua, ou essa barulheira tal. O que eu faria hoje, que eu não fiz, é colocar uma placa bem grande. Eu mal aluguei, assinei o contrato hoje, nem contratei pedreiro, nem contratei arquiteto, nada. A primeira coisa que eu faria, antes de qualquer coisa, é contratar um banner, colocar uma placa bem na frente da minha reforma e falar assim: em breve restaurante, em breve loja tal. Porque ali eu já vou gerando aquele gatilho da curiosidade e a propaganda, porque as pessoas vão passando e vão olhando, olha, aqui vai ser tal loja, olha que interessante. Então já começa, siga nosso Instagram, porque a gente já vai postar lá muita coisa boa do que vem por aí e tal. Então, assim, a primeira coisa que eu faria, parece básico, mas lá atrás eu levei 3 meses para abrir a minha empresa, né? Fiz uma reforma, muita coisa mudou, e a última coisa que eu coloquei foi a placa. Então, assim, eu perdi a oportunidade, sabe, de estar fazendo propaganda, porque aí quando eu abri, coloquei a placa, aí tem aquele tempo das pessoas passarem, de um comentar com o outro, o que que abriu aqui perto, vamos na hora do almoço, aquela coisa toda. Então, assim, é o básico que funciona. Primeiro, vamos fazer o básico que funciona muito, que as pessoas estão desistindo, acreditando em fórmulas muito milagrosas e esquecendo de fazer aquilo que realmente vai te sustentar, aquilo que vai te dar aquela longevidade. Então, é por aí. E às vezes é um serviço que a pessoa está pensando em contratar, ela acaba contratando mais longe. Se ela soubesse que aquele serviço ia estar do lado do trabalho dela, do lado da casa dela, ela ia falar: não, então vou esperar um pouquinho, porque vai abrir aqui, eu contrato aqui. Então, é uma forma de você não perder potenciais clientes iniciais, né? Exatamente, e ainda dá para já vender antes de abrir, que eu não imaginava isso. Você pode falar assim: olha, quem se inscrever aqui, já vai, os 100 primeiros que fizerem essa inscrição aqui na minha loja já vão ganhar 50%, ou então vão ganhar um presente. Você já tem aí 100 números para você ligar para falar: ó.
vou abrir semana que vem para a inauguração. Então, são várias coisas que já dá para fazer antes mesmo de você. Mal terminou de assinar o contrato de aluguel, já dá para fazer algumas coisas. Então, é o tipo da coisa que você só aprende quando você erra, porque eu não tive escola para me ensinar essas coisas, né? Então, tem muitas coisas. Então, eu errei o tempo todo tentando acertar. Então, o que eu posso passar hoje é não siga por aqui, vai por aqui, porque aqui é mais rápido, porque eu conheço, já fiz, já vi como funcionou e como não funcionou, né? Até em termos de contratação e muitas coisas aí. Então, eu acho que vale muito a pena a gente buscar pessoas que vivenciaram para nos ajudar, né? De forma consistente, né? Que você possa confiar. E eu falo, né, que quando você busca uma pessoa para te aconselhar, procure buscar uma pessoa que construiu algo, que tem uma carreira, que tem uma experiência, porque essa pessoa sim vai conseguir te puxar. Então, a gente, até para, eu falo com meu filho assim, até para a gente pedir conselho, a gente tem que tomar cuidado. Porque dependendo de para quem a gente pede conselho, a pessoa vai falar assim, não entra aí não, que não vai funcionar. Então, muitas vezes eu, no mundo corporativo, conversava com pessoas que trabalhavam no mundo corporativo e eu falava que queria empreender as pessoas na vivência delas, na falta de experiência que elas tinham com o empreendedorismo ou na experiência negativa que elas tiveram com familiares. Muitas falaram para mim assim, não vá. Maior besteira, você está aqui numa carreira estável, para que que você vai se meter nisso? Então você e aí com outras pessoas que eu conversava que já tiveram empresa tal, falou assim, olha, vai, mas presta atenção nisso, vai. Então ninguém me desencorajou. Então até para você pegar um conselho que seja, você tem que também saber escolher. Nem sempre é o seu melhor amigo, né? Nem sempre está na sua casa. Às vezes por estar na sua casa, por gostar tanto de você e querer te proteger, a pessoa pode querer te deixar naquela zona de conforto e não te permitir assumir novos desafios. Tá me lembrando uma situação, uma vez eu estava me separando na época, vivendo um momento muito ruim, uma fase muito ruim da minha separação, tive uma separação muito litigiosa, e uma amiga veio me pedir um conselho de relacionamento porque ela estava querendo casar, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: jura que você quer este conselho meu? Vai conversar com alguém que está bem casado. Eu estou numa fase ferrada aqui. Qualquer coisa que eu te falar não vai ser o conselho que você precisa ouvir, né? Por melhor que eu fale, por melhor que seja o meu conselho, eu não sou a pessoa ideal nesse momento. E ouvindo você falar isso, eu fico pensando quantas pessoas teriam tido o mesmo bom senso naquele momento, porque eu podia falar, imagina, a vida de solteira, vai casar não, se eu te contar o que que eu estou passando, né? Mas, poxa, não deu certo no final, mas durante algum tempo deu certo, né? E se casamento não fosse bom, não tinha casado de novo, né? Óbvio. E assim, você só deu esse conselho porque você é uma pessoa muito bem resolvida. Porque muitas vezes a pessoa que está amargurada, que não está satisfeita, ela também não quer que o outro fique. Então, com medo do. Imagina, eu me dei mal. E o outro, será que o outro, se o outro se der bem, será que eu vou me sentir bem também? É do ser humano, né? Então a gente também tem que pensar que as pessoas podem estar passando por situações e que, por bem ou por mal, isso pode definir algo no nosso destino. Então você só foi capaz de dar esse tipo de conselho que foi super sábio, que foi muito carinhoso e muito transparente, porque você estava bem resolvida. Por mais que você estivesse passando por um momento difícil na sua vida, na sua consciência, eu acredito que você sabia que era uma fase e que aquilo ali não determinava quem você era, né? Tanto é que você casou de novo, você não perdeu a esperança. É isso aí. Agora, Shirley, é, vamos falar da B2P, né? Vamos. Me conta o que que é esse método 3S. Método 3S. Antes de falar do método 3S, se você me permitir, eu vou falar do B2P. Claro, então vamos lá. Porque o B2P, ele é uma sigla muito importante e tem um potencial muito grande, que às vezes a gente fala, eu já vi outras pessoas falando, mas não percebe a força que tem por trás e a importância disso na nossa vida. O P, né, o B2P é uma nomenclatura não muito usada, porque a gente usa muito B2C e B2B, que é o business to business e business to
consumer, né? Que seria negócios entre empresas e de empresas com clientes. E isso era usado muito no mercado corporativo, né? E lá em 2014, quando eu comecei a empreender, eu pensei assim, poxa, mas o negócio não é entre empresa e cliente só, e entre empresa e empresa, porque quando a gente reúne com outros empresários, não é B2B que a gente faz, é B2P. O P é de people. Então, por trás de uma empresa, qualquer que seja, tem sempre uma pessoa. Antigamente, Sara, quando a gente tinha lá grandes empresas, era comum a gente não saber quem eram os donos, né? Era muito comum, né? Grandes conglomerados, e você não sabia quem eram os donos, não tinha essa aproximação. Depois que veio a Apple, né, a Facebook, que os donos começaram, né, a ir para frente das telas e a se posicionar e a mostrar o que que era a sua empresa, os valores que eles acreditavam, as pessoas começaram a se conectar mais. Então, uma empresa, ela se conecta com pessoas e quando você entende que por trás daquela empresa tem uma pessoa com determinados valores, você compra daquela empresa, você acredita naquela empresa. Então, o P, ele é conexão de pessoas. Então, a gente nunca pode deixar isso de lado. Então, é o que a gente tem, né, a gente tem falado muito para os empresários, né, nas nossas reuniões, a gente tem conversado bastante sobre isso, que por mais que você tenha uma empresa pequena, mínima, eu presa, né, que o pessoal brinca, né, tem muita gente que só tem uma pessoa, você não é menos que isso, né? Você está sempre conectando com outras pessoas. E o 3S ele é muito também assim, ele entra nessa mesma conexão de pessoas, porque por que que a gente trabalha? Eu acho assim que ninguém trabalha por trabalhar, né? Vamos combinar? As pessoas trabalham por, por outros valores, né? Por uma realização pessoal, para você até onde eu vou chegar, para uma entrega, né? Você recebe o faturamento do seu trabalho por merecimento, o seu trabalho proporciona coisas maravilhosas na sua vida, né, a sua família, viagens, conhecer pessoas novas, ter possibilidade de inovar, né? Tem gente que é viciada em trabalho não por si só, mas porque eu quero saber até onde eu vou, né? Agora que eu criei isso aqui, o que que eu crio mais? Eu vejo as pessoas perguntando, se perguntando assim, nossa, se eu fosse o Mark Zuckerberg, eu estava na praia, eu não estava mais inventando moda, né? Já está rico. O que que ele está buscando? Mas as pessoas buscam algo além, até onde eu posso chegar, qual é o meu potencial. E assim, nessa loucura, né, de trabalho, de business, a gente vai esquecendo, a gente vai deixando o P de lado, né, o people de lado. E a gente não percebe, quando a gente vai se dar conta, a família ficou de lado, as relações ficaram de lado, a vida social, a sua mente não está muito boa, você toma remédio para dormir, você toma remédio para acordar, não é verdade, Sara? E você não olha também para as pessoas que contribuem para o seu negócio, porque eles não são só seus colaboradores, mas eles são pessoas com família e com uma extensão maior do que aquele indivíduo que está na sua frente. Você sabe que eu caí, na real, isso que você está falando, eu tenho um ponto muito significativo na linha do tempo, porque quando eu comecei a empregar pessoas e eu estava ali vivendo o meu mundo do empreendedorismo, né? E vende, contrata, tal, eu estava com uma equipe de, sei lá, acho que de 15 pessoas. O meu marido vira para mim e fala assim: Você tem noção de que tem 15 famílias dependendo de você? Ali eu quase que desisti, porque aquilo veio como uma flecha. E é exatamente isso que você falou. A nossa responsabilidade perante os nossos colaboradores, os funcionários, é enorme. E todas as famílias estão sendo transformadas, da nossa equipe e as nossas, né? As pessoas que estão em nossa volta, não só a nossa família próxima de primeiro grau, mas todo mundo que convive com a gente. Então, isso é fundamental, assim, a gente nunca pode esquecer. Bem lembrado. E tem uma cadeia muito forte aí também, que são seus fornecedores. Dependendo do tamanho do seu fornecedor, você é um player extremamente importante para ele. E ali você também tem uma responsabilidade por mais famílias, né? Eu falo que é uma responsabilidade
indireta, porque são empregos indiretos gerados, mas que ela é diretamente ligada ao teu negócio. E a gente percebeu muito isso com o isolamento, né? Como que quem tinha fornecedores, clientes, e cuidava bem desse ecossistema, pôde se sustentar. Eu passei por esse período com a empresa, né? Foi um desafio muito grande, mas o meu relacionamento com os fornecedores era excelente. Então, no momento de crise, não necessariamente no momento só do isolamento, mas outros momentos de crise que a gente passa no empreendedorismo, onde, sei lá, não cai o faturamento previsto, não bateu as metas, e de repente meu fluxo de caixa aí, né, não está acontecendo como eu previa e eu não vou ter aquele dinheiro naquele dia, mas vou ter na segunda, mas não vou ter na sexta, e aí de ligar para o fornecedor e falar, olha, você consegue aí me dar mais 10 dias sem multa? E ele falar, não, fica tranquila, você sempre pagou a gente em dia. Então, uma das coisas que eu sempre busquei e tomar muito cuidado, que é quando eu tinha o dinheiro e quando eu me organizava para pagar todo mundo em dia, porque eu sei que do outro lado tem pessoas dependendo de mim também, assim como eu dependo dos meus clientes. Mas quando eu precisava, eu sabia que eu podia contar com eles. Assim como com os clientes também. Eu lembro que na época do isolamento, alguns clientes compraram planos, né, compraram nossos produtos e serviços sem a gente estar funcionando. Falando assim, ah, não, a gente quer ajudar. Tinha época até que eu chorava de emoção, assim, mas são os frutos que a gente colhe quando a gente cuida, né, de todo o conglomerado que nos cerca, porque nós não funcionamos sozinhos, a gente é um giro, é uma engrenagem, né? Ela gira e todo o resto gira também. Cai um cisquinho, uma pedrinha numa das engrenagens, vai parando todo o resto. Então é um efeito, é um ciclo que pode ser vicioso ou virtuoso, depende de como que você está girando a sua empresa e como você gere, né, os seus negócios, né? Pessoas, fornecedores, clientes e todo o ecossistema que a sua empresa está inserida. Agora, Shirley, você é uma pessoa extremamente estudiosa, né, autodidata, e você certamente fez muitos cursos e muitas formações, né? Fazendo esses cursos, essas formações, é, só o curso basta? O que que você sentia falta quando terminava lá um curso de alguma coisa, um curso de gestão, um curso de marketing? Você ia lá, aprendia um monte de teoria, saía de lá com um monte de ferramenta e voltava para o seu negócio para aplicar. Era o suficiente? O que que te faltava? Boa pergunta. Sou muito autodidata, adoro estudar, eu leio bastante e consigo aprender com cursos que eu consigo assistir e leituras de livros. Fiz realmente muitos cursos, psicologia positiva, business, análise comportamental, inclusive. Eu acabei não respondendo o que que eram os 3 S's, né? Vou responder também junto com a sua pergunta. É, um dos cursos que eu fiz foi de autoconhecimento, de realização profissional e aquilo que me encontrava dentro do negócio, porque a gente fica tão sufocado que a gente esquece até de quem a gente é. Quando eu abri a empresa, eu tinha um status, né, uma autoconsciência minha, né, como se diz, eu tinha um autoconhecimento do mundo corporativo que eu não consegui trazer para o empreendedorismo, porque eu achava que eu conseguiria dar conta de várias coisas e na hora da prática, muita coisa eu tive que parar para analisar. E me questionei muitas vezes, nossa, mas será, gente? Eu fazia tanta coisa que eu não estou conseguindo acertar. E isso me tirou um pouco do prumo, né? Isso aí é a vida do empreendedor. A gente sai e volta o tempo todo. Eu falo que o empreendedor é bipolar, né? Um dia você está bem, outro dia você está mal, mas faz parte. E aí, esses cursos de autoconhecimento, de autorrealização, me trouxeram de volta para não, Shirley, você é capaz, como se tivesse um anjinho falando assim, Shirley, lembra de toda a sua trajetória? Então, tudo isso você tem que trazer
para o mundo do empreendedorismo. Você consegue. Então, isso fez toda a diferença. Mas só o curso não adianta. Eu vivenciei o empreendedorismo por muitos anos e fui fazer, vou te dar um exemplo, fui fazer um MBA na FGV. MBA de Gestão Estratégica Econômica de Negócios. Ele dá uma visão da empresa como um todo, todas as áreas. É como se formasse um CEO, sabe? Uma pessoa que cuida da empresa, aquela pessoa que ela não precisa ser especialista em compras, especialista em vendas, não é o controle, mas ela tem que ter conhecimento da empresa como um todo para conseguir fazer as perguntas. Você não tem que saber as respostas, você tem que saber fazer as perguntas. Essa é outra dica também que eu daria aqui, sabe? Assim, a dona do negócio, ela não precisa saber tudo, ela só tem que saber fazer as perguntas para as pessoas certas. E aí, tudo isso, na teoria, é muito lindo, maravilhoso, mas você só consegue entender quando você está praticando. Então, você não consegue fazer o curso se você não praticar. E muitas vezes você faz um curso de um final de semana, uma semana inteira, é muita informação que você recebe e depois você não consegue. Você volta para o seu dia a dia, se você não tiver um plano estratégico, né? Alguém te estruturando, falando, olha, tudo isso que você está aprendendo hoje, segunda-feira, você não vai aplicar agora, não, tá? Você vai aplicar só isso na segunda, depois, mês que vem, outra ferramenta para aplicar. Se não tem essa linha, né? Esse cronograma, alguém te guiando, você acumula informação, tudo no final de semana. No outro dia, você volta para o seu dia a dia e continua a sua vida. Você não consegue aplicar, porque você vai ter que voltar no material, você vai ter que lembrar, e aí você não consegue saber em que momento você aplica. Outra coisa também de muitos cursos, né? Como não tem muita prática, eu falo, tudo no papel é possível. Tudo que você coloca no livro, você você realiza, né? É tudo lindo, maravilhoso, mas na prática não é assim que funciona. Então, muitas vezes você vai fazer um curso com muitas histórias lindas, né? Exemplos maravilhosos, que às vezes eu saía de lá pior do que eu entrava, porque eu falava assim, caramba, todo mundo conseguiu, né? A menina começou vendendo um brigadeiro, já cresceu e tal, e implementou isso e aquilo outro. Era tanta informação que isso me dava até mais ansiedade do que força para seguir. Mas teve um que, inclusive, é uma das bases que eu trouxe, que a gente vai trazer aqui para o 3S, que a gente fala sobre a pirâmide do processo evolutivo. É uma forma de pirâmide e ela vem desde o ambiente, né, do seu autoconhecimento, de onde você está, como você se vê, até o seu legado. Mas não com peso de legado, propósito, que muita gente traz assim, qual é o seu propósito? Que eu já fiquei já alguns dias sem dormir, assim, pensando assim, gente, qual que é a minha missão na vida? Eu acho que eu não tenho. Mas o propósito, ele vai muito em linha com os seus valores, né? Com como você quer viver. Não precisa ser uma resposta mirabolante de, ai, meu propósito na vida, minha missão na vida. Às vezes o propósito tá tão simples que você não está conseguindo enxergar. Às vezes o propósito é só viver uma vida bem, com saúde, com a sua família, podendo ter sua empresa, suas coisas. Então, assim, é mais simples do que a gente imagina. E aí ela vem com o 3S, por isso que surgiu o 3S. Não tem como você ficar sufocada numa empresa, trabalhando e esquecer dos outros pratinhos. Então, o que que significa os 3S? Saúde empresarial, porque uma empresa saudável não quer dizer que uma empresa saudável não tenha dívidas. É normal, é natural, né? Você tem o capital próprio e o capital de terceiros, desde que você consiga montar um planejamento e destinar aquele dinheiro para ele gerar um retorno para você. Pegar empréstimo por pegar e não saber o que fazer com ele é um problema sério. Mas uma empresa saudável é uma empresa que te dê retornos, né? Que você consiga pagar suas contas. Então, muita gente confunde empresa com dívida com empresa que não é saudável. Não, a empresa com dívida que não é saudável é aquela dívida que eu falo, a dívida de capital de giro é bem caro, né? O dinheiro de capital de giro, né? É uma dívida que você vai usar, aquele dinheiro vai sumir, ele vai apagar, né? Igual um fogo, assim, ele vai apagar rapidinho um fósforo. Você pegou aquele dinheiro, riscou o fósforo, ele já foi. E ele não te trouxe o retorno. Isso é um problema. Mas o saúde empresarial é, de fato,
você ter uma empresa com planejamento estratégico, sustentável, gerando empregos, te dando retorno, te dando tranquilidade. Então, esse é o primeiro S. O segundo S é a sua saúde social. Apesar de você ter uma empresa e trabalhar muito e se dedicar muito ali, você não esquecer dos seus relacionamentos, daquilo que te dá força, né? Independente, eu não sei quais são o que é o relacionamento importante para cada um tem o seu perfil, o que você valoriza. Por exemplo, para mim, os meus relacionamentos são a minha família, a minha mãe, que mora em Minas Gerais, que já tem 80 anos, que eu faço questão de ir lá visitar ela, para mim isso é muito importante. A minha irmã, meu filho, a minha filha, meus amigos, né? Os bate-papos que a gente tem também, né, Sara? Então, isso é gostoso, né? Quando você não tem sócio, você não tem isso. Às vezes a gente se isola, mas você poder contar com alguém, porque é uma terapia. Aí, pegando o gancho da terapia, a saúde mental. Você cuidar da sua saúde mental, do que você anda lendo, do que você anda ouvindo, do que você anda fazendo. A saúde mental não é você ir no psicólogo, ir no psiquiatra, tomar remédio. É você cuidar da sua saúde mental, da força que você tem no cérebro. Por exemplo, o exercício físico, você cuida da saúde física, mas isso gera uma informação para o cérebro de que você está indo bem, de que você supera. Você pode falar, você é maratonista. Então, esses são os três S's. E eu falo que também, por que que é importante a gente fazer atividade física ou alguma coisa que a gente se desconecte? Porque desconectar, você limpa a mente. Quando você limpa a mente, você tem boas ideias, você traz novas informações, você muda a forma como você enxerga uma situação ou um problema. Então, é extremamente importante a gente se desconectar, né? Agora, uma coisa que a gente implementou na Liga B2B, que eu acho importante contar para as pessoas, é essa questão da implementação do aprendizado, né? Quando a gente tem lá os nossos hot seats. Fala um pouco para a gente. Ah, muito bem lembrado. Essa é uma ideia nossa também, né? Tá querendo que eu fale, mas eu também sabe muito bem. É uma baita ideia que a gente teve, porque não adianta só falar, 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 passar aprendizado, se a gente não consegue ter uma troca e adquirir isso na nossa vida. Então, a B2P, ela nasceu para dar esse treinamento para os empresários, né? Essa escola de negócios, porque muita gente reclama, não existe curso para empreender, não existe faculdade de empreendedorismo, né? Tem muitos médicos que eu já atendi também que falaram isso. Então, além do conteúdo que a gente vai passar, passando por autoconhecimento, autorrealização, quem você é na empresa, a gente também vai ajudar a implementar com os hot seats. Eu vou abrir um parênteses. Eu já tive consultoria, mesmo sendo consultora, mesmo tendo experiência, eu já tive. Eu acho importante, porque não tem como a gente, é igual um psicólogo, não tem como um psicólogo fazer autossessão. Você precisa ouvir alguém de fora, porque quando você está envolvido no seu negócio, você leva muita emoção para a decisão. Então, é muito difícil você tomar decisões estratégicas, duras, difíceis, quando é você envolvido, né? A gente tem filho, a gente sabe, né? É muito difícil a gente olhar para o nosso filho e entender como que pode. É muito mais fácil falar, o filho do outro, se fosse eu, né? Principalmente, tem muita gente que fala isso, né? Eu não deixava meu filho chorando, vai ter um filho chorando, depois você me conta. Mas assim, só abrindo esse parênteses, mas porque é muito difícil a gente olhar, às vezes, para o nosso negócio e identificar boas ideias, boas estratégias, porque você já está ali naquele dia, você já está tão acostumado com aquilo que você não consegue mais enxergar. Muitas vezes você já está desanimado, desgostoso, né? E você não consegue enxergar saídas. E aí, um dos diferenciais, né, que são mais de um, mas um deles são os hot seats, onde a gente vai não só dar o treinamento, mas quem adquirir junto, né, o VIP completo, que vai ser o treinamento, porque não tem como, a gente precisa
dá a ideia do todo, da visão sistêmica, de como funciona uma empresa como um todo, até para aquilo lá. Você tem que saber fazer as perguntas, você não precisa saber tudo, mas você tem que entender um pouquinho de tudo para saber fazer as perguntas, né? Para onde você quer chegar. Mas a gente também vai ajudar na implementação. E nessa implementação, a gente vai ter os hot seats, que são os encontros mensais, a gente vai definir uma periodicidade, onde a gente vai acompanhar os nossos alunos, né, os nossos clientes, os nossos colegas empreendedores na implementação. Além disso, como a gente vai ter uma rede de networking, vai ser muito interessante, assim, e eu falo assim, quando isso aconteceu comigo, assim, foi um divisor de águas, você levantar um problema que você está vivendo, e outra pessoa que já vivenciou aquilo falar como ela superou aquele problema. Então, esse network não é só trocar cartão e um querendo vender, porque eu já fui muito evento, Sara, que era horrível. Você trocava cartão, aí um queria falar mais que o outro, porque estava todo mundo querendo vender, você também queria vender, mas o outro também queria vender, então era uma loucura. Quando, na verdade, o network ele é muito mais que isso. O network é você ajudar o próximo e ser ajudado também. Então, é uma transformação. Então, os nossos hot seats, eles vão ser encontros de acompanhamento para a gente implementar o que você aprendeu, porque não adianta, né? Igual você falou, é possível fazer um curso e sair implementando? Pode ser que seja, mas vai ser muito difícil se você continuar na operação. A gente vai ajudar você a montar de uma forma que você consiga ir saindo aos poucos da operação para ficar mais na estratégia. E essa troca que a gente vai ter com outros empresários, mas eu só tenho 5 anos de empresa, eu não vou ter muita informação para passar. Vai sim, porque eu tenho certeza que alguém vai ter um problema que você já passou, e você vai ter um problema que outra pessoa já passou. Gente, coisas maravilhosas acontecem nesses hot seats, então esse é um dos nossos diferenciais. Falei tudo? Esqueci de alguma coisa? Falou tudo. E fechando, né, o hot seat significa o seguinte: a gente vai cuidar de uma das lacunas mais sérias do empreendedor, que é a solidão. Então, você não vai estar mais sozinho com seus problemas. Quando você tiver um problema, quando você tiver uma situação com um funcionário, tiver uma situação com um fornecedor, tiver uma situação com um negócio, você vai ter com quem conversar, você vai ter com quem dividir, ouvir outros pontos de vistas, né? Receber a parte teórica, que é a nossa formação, a Shirley como empreendedora, eu como executiva aí, anos de cadeira aí na área de finanças, a gente vai te dar a mão e juntos a gente vai resolver. E resolver essa questão da solidão do empresário, eu acho que é um grande ponto, é a cereja do bolo que a gente vai dar para você. Exatamente. A gente brincou aqui, né, que a gente conversa, porque agora a gente é sócia, mas o empresário ele é muito solitário. Ele é extremamente solitário e ele precisa ter alguém para conversar, até para ele poder filtrar os problemas, porque o que eu vejo também muito de problemas de gestão, de insatisfação, aquela coisa, né? Gestão de pessoas é difícil. É difícil, tem que ter paciência, tem que ter consistência, tem que ter aquela vontade de ensinar. Muitas vezes a gente, quando está no dia a dia, a gente não tem essa paciência, a gente quer que o funcionário já chegue sabendo tudo, não tem aquele manual de boas-vindas que tem que ter, sabe? Ó, a empresa funciona assim, é assim que a gente abre a porta, é assim que a gente atende o cliente. Muitas vezes o empreendedor está tão sufocado que ele quer que a pessoa já chegue e já opere milagres, né? Ele já chega assim com um cajado na mão e fala assim, eu vim aqui para te salvar. Então a gente perde um pouco dessa paciência porque a gente está sobrecarregado e a gente não tem com quem conversar. E também tem outros empreendedores, pelo fato de não ter com quem conversar, comete um erro também muito comum, que é desabafar com o funcionário. Então, quer dizer, imagina você vira para o seu funcionário e fala assim: olha, esse mês está difícil, acho que eu não vou ter dinheiro para pagar salário. Ele vai pedir as contas e em algum momento ele vai te deixar na mão, porque você está passando para ele uma fragilidade que não era para ele estar sabendo. Você tem que saber filtrar. Não tem como. Você, na família, você que provê para os seus filhos, tem muitas coisas que você não tem que passar. Eu lembro que na escola da minha filha, a diretora, na primeira reunião que teve, ela falou assim: senhores pais, quando vocês tiverem um problema com a escola, falem com a escola. Não fica comentando na frente do seu filho, porque seu filho estuda aqui.
Imagina a cabecinha dele vindo estudar, sabendo que tem um monte de problema acontecendo, né? Então, isso ficou para mim. Então, tem muitas coisas que de conexão, que é aquele P lá de pessoas, que a gente não pode esquecer, que a gente acaba esquecendo, porque a gente acha que empresa é empresa, pessoas são pessoas, mas tem muita coisa que a gente pode sim trazer para o mundo do empreendedorismo que dá muito certo, que é você entender que tem muita coisa que você precisa filtrar, nem tudo você vai poder compartilhar. Se você quer resultados melhores, se você quer uma equipe engajada, você precisa filtrar sim. Então, é muito comum o empreendedor se sentir sozinho, não ter com quem falar e abrir o jogo e descontar, ou então chega nervoso no trabalho, desconta, é arrogante, é grosseiro. E aí, qual que é a consequência disso? Né? É um ambiente hostil, um ambiente que não é legal para trabalhar. Né? E aí aquele funcionário depois vai sair nervoso, também vai processar a empresa, aí entra processo trabalhista, são outros tantos, né? É uma questão assim também muito importante de ser falada. Então, mais uma coisa que a gente tem em mente também para apresentar para vocês na nossa plataforma também, que é uma outra novidade, né? Que a gente vai ter uma plataforma de educação para vocês terem todo o suporte, entender como que faz. Que decisão que vocês precisam tomar, o que que vocês precisam fazer quando determinado problema surgir. Então, a gente está, né, tentando prever tudo, não tem como prever o futuro, mas tudo aquilo que a gente conseguir prever de problemas, a gente vai conseguir passar para vocês. Mas é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente não é sozinho, que a gente pode sim compartilhar com o colega, e que muitas vezes aquilo que a gente acha que é um problemão, de repente nem é. De repente tem uma solução que a gente não conseguiu ver. Tá na nossa cara, mas a gente não conseguiu ver. E aí alguém que já passou por isso fala assim: ah, relaxa, eu já passei por isso. Você vai tirar de letra, só fazer isso e aquilo. Aquilo dá um alívio tão grande. Então é isso aí, é um dos pontos, é uma das feridas, assim, que ela não se fecha, assim, muitas vezes. Um dos fatores também de uma empresa fechar é que o empreendedor também ele já não aguenta mais, né? Ele também já desistiu. Quando uma empresa fecha, Sara, o empreendedor ele já desistiu daquela empresa antes. Ela não fecha de uma hora para outra. Ela fecha aqui dentro primeiro. E aí depois ela começa a morrer. É um organismo vivo. Exatamente. Shirley, a gente podia ficar aqui horas conversando sobre a Sim. Liga B2P, mas isso daqui é só um podcast. E se as pessoas quiserem saber mais da Liga B2P, elas vão buscar onde? ligab2p.com.br no nosso site ou no nosso Instagram, Liga B2P. Gente, é facinho, né, Sara? Liga B2P, gente, muito fácil. No Instagram, no LinkedIn também. Liga B2P. Deu liga? Se liga, sócia. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi muito bom te encontrar e que essa sociedade tenha aí a durabilidade longa, porque nós temos Longa. muitas empresas para ajudar, muitos empreendedores que no futuro vão dar o salto para se tornarem empresários, e é isso que a gente deseja. Suas Eu também palavras agradeço. finais. Eu também agradeço muito essa participação aqui. E até de sociedade a gente vai falar, porque para ser sócio, os valores precisam combinar, precisa ser agradável nessa área. Uma das coisas que a gente pontuou. Tem que ser gostoso, tem que ser agradável, não precisa ser penoso e nem árduo, né? E a sociedade, ela tem que encontrar nos valores. A gente pode se complementar nas habilidades, né? A Sara é muito boa em finanças, eu entendo um pouquinho, mas ela é fera em finanças. Eu já passei pela parte do empreendedorismo, de gestão, a gente se complementa muito e troca muita informação, porque tem muitos pontos de interseção aí, mas os valores, eles precisam se completar, eles se complementar e se alinhar, porque senão não dá certo. O Então é valor isso. é Obrigada. inegociável, né? Valores são inegociáveis. Você que assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho e se esse conteúdo foi importante para você, é importante para outras pessoas. Então, compartilha. Obrigada e até o próximo episódio.